Tenham um bom dia, que a graça de Senhor Jesus cubra cada um de vocês, o amor do Pai e a bondade de Deus. Como vocês sabem, eu faço uma série de versículos sobre algum tema da Bíblia. Hoje eu vou usar o tema, a própria Bíblia. São 3 temas que eu vou tratar, são a Bíblia, a Palavra de Deus, a Bíblia irrevogável e a Bíblia, o dever de ler e obedecer. Porque são versículos curtos, então são temas que tem poucos versículos aqui no meu material de estudo, então eu vou pôr os 3 juntos, tá bom? Só um minutinho. Aqui, vamos lá. Bíblia, a palavra de Deus. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou para mim. Gálatas 1, 11 a 12. Foi o próprio Jesus Cristo que explicou o evangelho pro apóstolo Paulo, né? Ele está falando isso. E ele não precisou consultar os outros apóstolos, né? Ele consultou só depois e viu que o que ele pregava era verdade. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Aqui confirma que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Tudo que Deus falou, tudo que está nos 60 livros da Bíblia, buscam ensinar a gente a maneira certa de viver, amar o próximo e amar a Deus. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. 2 Pedro 1, 21. A Bíblia foi escrita durante anos, né? E você atesta com ela que o que ela diz é verdade. O Espírito Santo fala através da palavra de Deus. Às vezes a gente pode não prestar tanta atenção, mas todo o tempo o Senhor está nos ensinando, né? Algo específico. É claro que a gente deve se focar no Novo Testamento, né? Porque muito do que foi falado foi por um período de tempo para os judeus, né? A lei de Moisés tem muita coisa que nós não precisamos observar, como sacrifícios, as leis alimentares, e pelo que eu entendi, o sábado também. Não que a gente não tenha que guardar um dia para descanso, mas não é necessariamente o sábado, as festas, também a gente não tem a obrigação de cumprir, nem podemos, porque nós não vivemos em Israel, né? E o calendário nem deve ser o mesmo. Mas boa parte da Bíblia, né, inclusive do Velho Testamento, ainda são para nós, né? Ela, na verdade, não é, Jesus não aboliu, né, o ensino, né? Ele fala que quem guarda o menor dos mandamentos é considerado maior no reino do céu. É o que eu ia falar agora mesmo, né? Como Jesus diz aqui, o próximo tema é a Bíblia irrevogável que vai tratar disso. Eu afirmo que isto é verdade, enquanto o céu e a terra adorarem, nada será tirado da lei, nem a melhor letra, nem qualquer acento. Assim será até o fim de todas as coisas. Mateus 5,18. Você vê o quanto que Deus valoriza a palavra de Deus, valoriza a palavra, né? Que pode passar tudo, mas a Bíblia vai continuar sendo pregada, vai continuar sendo ensinada e nada vai ser tirado da palavra de Deus. Por mais que os homens tenham pervertido as escrituras ultimamente, querendo distorcer, né? Fazendo outras versões da Bíblia que mentem, né? Eu não sei se você ouviu falar da Bíblia inclusiva, que está tentando permitir o homossexualismo, né? Eu não estudei isso direito, mas os homens estão tentando distorcer o que é escrito. Bom, já acontecia antigamente, né? Com os hereges. Mas graças a Deus a Bíblia vai estar aí de acesso para todas as pessoas, tanto na internet quanto escrita. Ainda tem a palavra verdadeira. Eu sugiro a tradução Nova Linguagem de Hoje, se você é leigo, né? Se você nunca leu. Ou a nova Almeida atualizada, que eu tenho aqui bastante, é uma tradução muito boa. A NVI também é muito boa. São traduções boas, né? NVI é a nova versão internacional. Bom, continuando. Eu, João, aviso somente os que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela, as pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará dele as bênçãos descritas nesse livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Por isso que você vê
que Deus vai amaldiçoar, né? Quem brincar com a palavra, começar a dizer coisa que não está escrito, dizer, principalmente no Apocalipse, né? Que é o livro das últimas profecias, mas é em geral em toda a Bíblia, né? Essa advertência, né? Se nós obedecemos e seguimos ela, nós seremos abençoados. Agora já é o último tema, não sei se eu falei, Apocalipse 22, 18 a 19. Bíblia, dever de ler e obedecer. Obedeçam fielmente a todas essas leis que estou dando a vocês e façam tudo o que o Senhor nosso Deus acha bom e certo. Assim você e os seus descendentes serão felizes para sempre. Deuteronômio 12, 28. Seja forte e corajoso, tome cuidado e vive de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, se esforce para ver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque o Senhor seu Deus estará com você em qualquer lugar onde você for. Juízes 1, 7, 9. Você vê que muitas vezes nós estamos passando por problemas na nossa vida porque nós não estamos seguindo o que está escrito na Bíblia, né? Deus promete abençoar a gente, proteger, guardar, nos dar comida, roupa, proteção, desde que nós sejamos fiéis a Ele. Sempre estudando a palavra de Deus, né? Por isso que é importante nós conhecermos de início de Gênesis a Apocalipse, mas como eu falei, nós não somos judeus, certas coisas não são para nós. Mas tudo que você puder obedecer da Bíblia, você agradece a Deus porque é saudável. Por exemplo, a carne de porco, né? Que é um tema que os adventistas eles guardam, não comem a carne de porco, eles buscam honrar a Deus. É uma carne muito gordurosa, né? Você vê a linguiça cheia de gordura. E por mais que as pessoas falem que é uma carne saudável, eu não acredito que seja tão saudável quanto a carne, porque ela fica muito misturada com gordura, e gordura era algo que era proibido ao homem comer. Era dado como oferta a Deus, umas melhores partes, né? Então eu creio que é um problema sério a gente continuar comendo certas partes, porque elas não são tão saudáveis, né? Antes era proibido mesmo, por Jesus, no Velho Testamento. Mas eu creio que não está lá a proibição por nada, né? A gente não sabe a procedência e também não era bem cuidado o porco, né? Por isso que ele dava um parasita no cérebro que matava e fazia a pessoa sofrer muito. Eu recomendo a gente poder obedecer tudo que a gente puder da lei de Deus, mesmo que certas coisas não sejam para nós, né? Desde que se você não faça isso para a glória, né? Porque nós orgulhamos na obra de Cristo, né? Ele que nos ensina a obedecer. A palavra também fala que se você quer voltar para a lei de Deus, para a lei do Velho Testamento, você está decaindo da graça, né? Que nós devemos realmente viver o Novo Testamento, né? O vinho novo, os novos ensinamentos de Jesus Cristo, que não contradizem nada o Velho Testamento, né? Ainda o princípio de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O resto é só consequência de nós amarmos a Deus. Bom, continuando. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tem dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que serem muito rico. Estudo as suas leis, se examino os teus ensinamentos. As suas leis são meu prazer, não esqueço a tua palavra. Quero conhecer a tua vontade, Senhor. Trata com bondade esse teu servo para que eu possa continuar vivo e obedecer a tua palavra. Salmo 109, de 11 a 17. Esse eu acho que, se não me engano, é o maior salmo da Bíblia. E todo o tempo o rei Davi fala, né, sobre isso, sobre guardar a lei de Deus, sobre obedecer os seus ensinamentos. A sua palavra é viva, é transformadora, é maravilhosa. E nós devemos realmente sermos santos e obedecermos e conhecermos a palavra. Mas que o rei Davi tenha pecado algumas vezes durante a Bíblia, não tem nenhum homem que não peque além de Jesus Cristo. Né? Foi o exemplo para nós de uma vida reta e correta e perfeita. Por isso nós devemos olhar sempre para Ele e estudarmos o que Ele ensina. A tua palavra é lâmpada e guia meus passos,
É luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, 105. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de vocês. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Provérbios 4, 20, 22. Você vê novamente falando sobre bênção. Né? Muitas pessoas estão doentes porque não pedem perdão a Deus pelos seus pecados e não obedecem ao Senhor. Não querem saber do que Ele ensina. Por isso você vê diversos tipos de doenças. Nem sempre é por causa de pecado, às vezes é o ataque do diabo. Mas muitas vezes Deus permite que nós sofremos para que nós amadurecemos e nos arrependemos dos nossos pecados. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Mateus 4:4. Isso é um texto de Deuteronômio também. Que nós precisamos tanto do alimento, né? Não vivemos só de pão, mas de tudo que a palavra de Deus diz. Não mate, não roube, não dê falso testemunho, não minta, não engane. Honra teu pai e tua mãe. Guarde o dia de sábado, apesar de nós não precisarmos por não ser judeus. Ame o Senhor teu Deus, não faça objeto de coisa alguma. Honra teu pai e tua mãe, não use o nome de Deus em vão. Obedeça a Ele e seja fiel a Ele. Esse é o exemplo dos 10 mandamentos, mas é que deles vêm todos os outros. Não murmurar, não reclamar, não está nos 10 mandamentos, mas você está desonrando a Deus quando você murmura e desobedece a Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que eu vou encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. João 5,39. Porque na palavra de Deus fala sobre Jesus Cristo. Do Gênesis e Apocalipse. Por isso que os apóstolos explicavam muito sobre isso. Que era necessário crer em Jesus Cristo e viver a vida como Ele ordena. Estudando as Escrituras, porque não é só obedecendo os mandamentos que você encontra a vida, mas conhecendo a Jesus e tendo um relacionamento sincero com Ele. Que aí sim você vai conseguir obedecer os ensinamentos. O Espírito Santo vai habitar dentro de você e te dar força para viver. Tudo que está escrito nessa Escritura foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Romanos 15:4. Muitas vezes você vê punições severas no Velho Testamento, Deus está mostrando o quanto Ele odeia o pecado. E muitas pessoas, por mais que tenham morrido por causa dos seus pecados, podem até ter sido salvas, eu não sei dizer. Mas Deus demonstrou aquilo para mostrar como Deus odeia o pecado, quanto aflige a alma dele e quanto Ele não quer que vivemos fazendo mal para os outros. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. 2 Timóteo 2,5. Está falando da corrida para a vida eterna, né? Nós devemos obedecer aos ensinamentos de Jesus Cristo e quem obedece ama a Deus, né? Quem ama os ensinamentos de Jesus, quem ama a palavra de Deus é realmente quem obedece, é realmente quem ama a Deus. Não só de boca, né? Bom, 2 Timóteo 2,5. Feliz quem lê este livro, feliz aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem o que está escrito nesse livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Apocalipse 1:3. Novamente, você vê a importância da obediência, conhecer a palavra de Deus e viver a vida que o Senhor ordena. Creio que não tem muito mais o que acrescentar, né? As palavras são claras. Eu te deixo com a paz de Cristo, com a bondade, com o amor, com a coragem, com a fé, com a santidade, com a pureza, com a fé, com o amor, com a paz, com a alegria, com a humildade, com o domínio próprio. Nós cada vez mais temos esses frutos para que possamos frutificar para o reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o dia de vocês. Vistam sempre com a armadura da fé. E sejam sempre corajosos e obedientes a Jesus. Que Deus abençoe o dia de vocês com muita alegria e muita paz. Deus abençoe. Jesus ama vocês e deu a sua vida por cada um de nós, porque Ele nos ama. Ele nos ama profundamente. Deus abençoe.